Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre os vizinhos do crime organizado, tá? Que é os vizinhos que ficam fazendo a manjação de rola, tá? No seu bairro, com a questão da família tradicional e o feminismo, tá? O objetivo dos vizinhos do crime organizado é se apresentarem socialmente, tá? E estarem fingindo que estão dando segurança no bairro. Mas o esquema é eles em parceria com os bandidos do bairro, tá? Eles estarem roubando tudo dos aparelhos de vocês, tá? E também eles estarem fazendo fraudes, tá? Para prejudicar determinadas pessoas no bairro. 50% são vítimas em potencial e 10% em mais potencial. Significa que numa medida de 100 pessoas no bairro, 50 pessoas estão sendo vítimas de conspirações em potencial e 10% em mais potencial, tá? Ok? Preste atenção. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar algumas coisas, tá? Alguns detalhes, algumas verdades sobre os vizinhos do crime organizado para você mostrar para todo mundo, tá? A primeira verdade que eu vou colocar para você a respeito dos vizinhos do crime organizado é o seguinte: os vizinhos do crime organizado, eles são recrutados por alguma seita satânica doutrinária, tá? E que provavelmente é a seita do compasso, tá? Ou a seita da pirâmide. Provavelmente é uma dessas duas seitas, tá? A seita do compasso e a seita da pirâmide. Os vizinhos satânicos espiões, tá? Que eles são cerca de 30% no seu bairro, tá? De 20 a 30% de pessoas no seu bairro, tá? Estão dos sociais, tá? Dos sociais. A bandidagem provavelmente aumenta isso daí, contando com os bandidos também. Cerca de 30% do bairro, tá? São os satânicos espiões, contando bandido, contando vizinho do crime organizado, é a estimativa que eu acredito que seja, tá? 30%, ok? Tá? Significa que quando eu falar para você, não existe nenhuma outra fonte de argumento que seja melhor. Consegue entender? Você está lidando com um cara que fala realmente assim, que é a informação mais alta mesmo. Tá? É o top da informação aqui a respeito de espionagem, magia negra e conspiração. Tá? Ok? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Tá? Presta atenção. Até porque é só um também, só tem eu. Ok? Então vamos lá. Então, cerca de 30% de pessoas no seu bairro são bandidos, tá? Estão praticando espionagem, tá? Mas pode ser até mais, tá? Pode ser até mais. Porque dependendo da localidade do bairro, sim, provavelmente é 50% de pessoas, tá? Ok? Poxa, Jorge, mas será que não foi impreciso o que você falou? Tá bom, então você chega para um bandido no morro, tá? E para os vizinhos do crime organizado e pergunta para eles, que eles vão falar a verdade para você. Ok? Tá? Ok? Não, é isso daí mesmo. Ok? Pronto. Então cerca de 30%, tá? É uma estimativa média, tá? De vizinhos do crime organizado. Todos eles são usuários de drogas, tá? São usuários de drogas, donos de loja, bandidos mesmo, sanguinários satanistas, tá? Dentre outras coisas semelhantes a isso daí, tá? Ok? São bandidos. Pronto. Ok? Mas aqui os vizinhos do crime organizado se apresentam completamente sociais, tá? Sociais. Então eles são como se fossem protetores da família tradicional e do feminismo. Prejudicar homens, tá? E manjar piroca. Prejudicar homem e manjar piroca, os vizinhos do crime organizado. E eles são hospedeiro para que os bandidos venham roubar dos seus aparelhos 24 horas, tá? E fazer fraudes. Inclusive eles participam da parte das fraudes, tá? E provavelmente alguns deles sociais roubam também. Aqueles que fazem uma mediação, tá? Por exemplo. Um vagabundo entra na estofaria, tá? E se dá com o David. Esse indivíduo que entrou aí é ladrão. Ele está roubando, tá? E está fazendo fraude. E o David está só fingindo que ele é protetor de mulher e de criança com a questão da peidofilia, tá? Ok? É que nem aquele filme do Bruce Lee. Não tem aquele filme do Bruce Lee que por trás da fábrica de gelo tinha todo um esquema criminoso por trás? É isso daí, tá? Ok? Preste atenção para você entender. É como o filme The Crow, né? A casa de penhor do filme The Crow. Que mais? É como Copland, aqueles caras que eram como se fossem protetores do bairro, tá? Ok? Pronto. Vamos lá. Essa é uma primeira verdade que eu coloco para você, tá? Os vizinhos, eles pertencem a algum tipo de seita satânica, tá? Que está doutrinando eles para eles se socializarem, para eles terem um aspecto formal, uma doutrina. Eles sabem até mesmo como qual a posição sexual que eles podem fuder. Eu estou guardando para você explicar por quê. Por que existe os freudianos inventaram uma posição que é a única posição que se pode fuder uma mulher
e ao mesmo tempo existem doutrinas que têm não sei quantas mil posições. Eu tô esperando a oportunidade para fazer esse vídeo e eu vou explicar para você isso daí, tá? Ok? É sensacional, tá? Para você entender, tá? Por que os freudianos, sempre quando se fala que tem uma posição para fuder uma mulher, eles têm que sempre que dizer que é essa daí. Eu vou falar para você, tá? Presta atenção. Então a primeira coisa é que os vizinhos do crime organizado, eles são conexão de bandidos, mas eles estão doutrinados por uma seita satânica. A segunda situação é que existe alguém por cima deles que eles baixam a cabeça, eles batem continência para alguém que está por cima deles, eles batem, pô não, senhor, seu fulano, tá, consegue entender? Seu fulano, pô não, existe alguém que eles estão batendo continência formalmente, ou seja, existem pessoas sociais, tá, de uma casta maior que eles estão batendo continência, pô não, seu fulano, eles estão batendo continência para alguém por cima. Mas semelhantemente isso daí, claro, isso é uma associação dos bandidos, isso daí eu já falei, deixa eu só organizar minha mente aqui. Isso. Semelhantemente que eles estão batendo continência para alguma coisa, ou seja, eles estão falando bem, e eles estão, pois não, né? Eles estão sujeitos a alguma coisa, eles estão falando mal de alguma coisa. Tem alguma coisa que eles estão sempre falando mal. Pô, isso daqui é muito ruim. Cospe uma empada, fala mal de alguma coisa. Entendeu? Dá-lhe um arroxo, dois vagabundos se arrochando na estofaria, falando mal de alguma coisa. Rouba um negócio aqui de alguém, falando mal de alguma coisa. Então eles estão sempre falando mal, fazendo um discurso contra alguma coisa, tá? E puxando o saco ou sujeito a alguma coisa, tá? Ok? Jorge, interessante que você aprendeu tudo isso daí do esquema do caso onde você está. Não! Eu nem sei quem está acima deles, ok? Tudo isso aqui é meu, ok? Isso aqui é meu. Okay? Você encosta esse furingo no meu olho e diz que aquilo que é meu é de outro, eu te dou um tapa só com a ponta dos dedos, assim eu duvido se eu não arranco o seu olho, só com uma porrada com os dedos, ok? Preste atenção. Então, eles estão sujeitos a alguma... E aí, nessa segunda situação, você vai perceber o que é que esses vagabundos estão falando a favor, o que eles estão sujeitos e o que eles estão falando contra. Como assim? O que eles estão sempre falando contra? Falando contra, e o que eles estão sujeitos? É isso daí. Isso daí é que é bandidagem. Pronto, você descobriu realmente, tá, o esquema, o foco da bandidagem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eles estão sempre falando contra os banqueiros. Aí, Então, E o que eles estão falando? Eu penso muito bem disso, por causa disso, não sei o que. Pronto, você já descobriu. Ok? Consegue entender? Só que eu vou chegar na terceira parte, você não vai ser burro, tá? Esses indivíduos, eles são financiados para mentir, são mentirosos, tá? Ok? O esquema dos vizinhos do crime organizado. Pronto, ok? Então, a segunda situação. Outra coisa que eu já falei aqui para você, eu fiz 5 vídeos para você, mostrando uma conexão entre a polícia, tá? Mostrando uma conexão da polícia com o bandido, não foi? Pronto. Se por acaso você alguma vez ouviu uma sirene da polícia tocando na frente da minha casa, como se fosse uma intimidação para mim, para eu, tá? Ok? Você pode ter certeza que isso daí é banda podre, tá? Ok? Não devo porra nenhuma para ninguém. Pronto. Ok? Então você diz, a polícia é uma banda podre. Ok? Então você já sentiu. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você que a polícia é uma banda podre. Aquele sujeito Gabriel Monteiro. Qual era a acusação contra ele? Jorge, eram várias acusações. Quantas? Assim, acho que eram de 5 a 10 acusações contra o Gabriel Monteiro. É interessante. 10 acusações. E qual delas era a verdade? Aquilo aí. Qual delas tinha fundamento e era verdade? Acho que nenhuma. É interessante, né? Ok? Mas esses indivíduos, já sentiu essa prática? Poxa, estou sentindo meu olho arder. Uma seita satânica. É uma seita satânica. São sanguinários, mentirosos, ladrões, trapaceiros, fraudadores, assassinos, mandantes de assassinato, pagam para fuder mulher dos outros. Estão sempre curtindo com a cara dos outros, espiões. Tudo isso daí é para colocar na cadeia, tá? E para pegar condenações de até não sei quantos 1000 anos de prisão, tá? Porque é espionagem, assédio moral, calúnia, falsa denunciação, fraude, tá? Ok? Esses indivíduos que praticam isso daí, por exemplo, um indivíduo que é da polícia e dá uma sirenada na frente da sua casa, numa associação com crime organizado do seu bairro, tá? Este indivíduo que deu a sirenada, ele vai pra cadeia, isso daí, tá?
ok? Eu já mostrei para você, tá, que a polícia civil que é associada com essa prática de magia negra no seu olho, tá? Você pode chamar esses caras de bandido mesmo, tá? Isso aí são bandidos mesmo, tá? Ok? Tá? Pronto. Então a primeira coisa que você tem que entender, tá? Se a polícia está no meio, se a polícia está se dando bem com os vizinhos do crime organizado, é banda podre, tá? E é do mercado de drogas, é a polícia das drogas, tá? É a polícia civil do mercado de drogas mesmo, tá? Ok? Poxa, ô Jorge, mas tem uma facção na polícia que é antidroga. Quadrilha satânica, pode delatar, são fraudadores, assassinos sanguinários, tá? Se com droga ou sem droga. Tá? Polícia que está em associação com os vizinhos do crime organizado é crime organizado. Pronto, acho que você já entendeu. Então, a segunda situação. A terceira situação é que os vizinhos do crime organizado, eles estão mandando no esquema de espionagem. E eles estão espionando as pessoas justamente para ouvir uma das coisas, tá? Uma das coisas, estão espionando informações 24 horas para vários tipos de conspirações e para roubar. Mas uma das coisas que eles estão fazendo é que quando ele perceber que os vizinhos estão falando contra eles, olha, se estão percebendo que esse movimento da esquerda ou da direita, ou isso ou aquilo, é uma farsa por causa disso e disso, por exemplo. Ou então isso é ruim, ou isso é bom. Na mesma hora, os vizinhos do crime organizado vão ficar na frente dos aparelhos de espionagem, sabendo que são espionados. Né? Porque... Mas assim mesmo, são extremamente mentirosos. Eles fazem isso todos os dias. Todo dia. Ó, eles estão agora, de madrugada, ouvindo. Eles estão na casa deles lá, ouvindo o que as pessoas estão falando. Para que amanhã de manhã eles já comecem com um cronograma do dia seguinte. Né, cara? Poxa, eu sou a favor da liberdade, cara. Liberdade é a coisa mais importante, tá? Mais importante mesmo. Claro, a família tradicional tá para trazer a liberdade, cara. A família tradicional não é para repressão, é para liberdade, entendeu? Ok? São mentirosos mesmo. E o objetivo, qual é o objetivo desses vagabundos? É o seguinte, assim, ó, por exemplo, esses indivíduos, eu já falei para você que eles praticam magia negra, são espoliadores, já falei aqui vários crimes. É como se eles fossem, assim, na Bíblia, você pega, por exemplo, a Bíblia. Na Bíblia eles têm que ser apedrejados, tá? Ok? Na Bíblia, quem pratica essas coisas, tá? Até mesmo sequestro de informações, que é um esquema quase que próximo de cárcere privado, né? Eles estão mantendo as pessoas sob cárcere privado, para você entender. Os indivíduos que praticam, que se procedem fraudulentamente assim, na Bíblia eles são apedrejados. É como se você tomasse em pedras assim para jogar em cima deles, e eles falassem assim, o lance é o seguinte, cara, eu já penso o seguinte, cara, a família tradicional é muito boa por causa disso. Eles fazem, sim, tá vendo? Por exemplo, vamos botar deixa eu colocar outro exemplo, eles têm que ser apedrejados, mas a gente tem que botar, vamos tirar o problema para fora, vamos tirar o que está errado, pronto, aí tá todo mundo já preparado para tirar eles fora do bairro. Pronto, sai esses vagabundos que estão espionando a gente. Aí ele, não, eu também sou contra, cara, eu sou contra determinadas coisas assim, entendeu? Pronto, já tá resolvido o problema, fica eles ali, eles mudam o discurso para você, eles vão ficar a vida inteira assim. Presta atenção, eles estão jogando o discurso que você quer ouvir. É como se fosse assim, como se fosse um rolo assim, é como se fosse um ônibus assim, que tem uma placa aqui dizendo assim, vai para tal lugar. Aí, poxa, cara, eu não gosto de tal lugar por causa disso e não vou pegar esse ônibus. Aí ele vira ali, pronto, agora vai para tal lugar sim. Então vamos lá, pronto, pode entrar todo mundo aí. Ok, é isso daí. A vida inteira, esses vagabundos assim, tá? Ok? É isso daí. Até quando você vai ser esse babaca, rapaz? Ok? Então, quando eles perceberem que está se falando mal da Bíblia, eles vão falar mal da Bíblia. Quando é para falar bem da Bíblia, eles vão falar bem da Bíblia, e etc. Dentre todas as outras coisas. Pronto, então a terceira coisa, eles são mentirosos, estão fazendo um discurso, eles estão fazendo teatro na frente da espionagem, tá? E eles estão fazendo um discurso que agrade você para eles estarem sempre ali espionando você. Pronto. Agora as duas últimas coisas que eu vou colocar, aliás, 3, tá? As duas últimas coisas é o seguinte, preste atenção. Uma das coisas que acontece é que os satânicos, aqueles bandidos satânicos do postes-de-denúncias.blogspot.com, a seita satânica que está por cima deles, chama eles de gado. Como assim? Sim, eu já cheguei a falar para você, o que acontece quando você vai no banheiro e caga? Quando você vai no banheiro e caga, o que você coloca ali dentro? É seu aquilo ali, é seu. Foi você que botou. Mas você guarda aquilo, você pega aquilo ali, você guarda para você e fica, às vezes fica nidando aquilo ali como se fosse foi uma criazinha sua que você botou uma poia de cagalhão. É assim mesmo. Claro que esses indivíduos são cagalhões mesmo, tá? O Cu Davis, esse pessoal todo, tá? Eles são cagalhões mesmo. Mas os indivíduos que financiam eles, tá?
dessas seitas post de denúncias, tem eles como cocôs mesmo, tá? Eu quero que você entenda. Eles estão batendo por não, seu fulano está financiando a gente e tal. Eles puxam um saco de indivíduos que consideram eles cocôs mesmo, tá? Eu vou ter que virar meu Instagram aqui todo, tá? Mas se eu tiver oportunidade, vai dar muito trabalho para mim, tá? Ok? Mas eu iria pegar aqui o que o indivíduo escreveu para mim aqui, falando sobre esses bandidos. Ele falou assim, ó: esses bandidos aí de São Gonçalo que estão incomodando você, eles são meu gado, eles fazem o meu serviço. E ainda falou o que eles fazem, que são mercadores de drogas, tá? Ok? É o cu deles, ok? Isso daí. Eu tenho alguns e-mails que eu coloquei. Se eu tiver oportunidade, eu jogo de novo no Instagram. Mas você pode me pedir, tá? Que eu passo para você. Mas um desses e-mails aí, eu mostrei que na hora que o cu David, tá? Na hora que o bandido mandou uma mensagem para mim, que eu estava vendo mensagens que os bandidos estavam colocando para mim no YouTube, na mesma hora o cu David dava sinal aqui e começavam a praticar magia negra em mim, os bandidos aqui. De outro lugar, bandidos estavam escrevendo no meu YouTube ameaças contra mim, o cu David dando sinal aqui. E bandidos assim com simbolismos de seitas satânicas, como seita do compasso, seita da pirâmide, é isso daí. Tá? Ok? Então a primeira coisa que você tem que entender, tá? Quem financia esses cagalhões considera eles cagalhões mesmo. E eles estão puxando o saco de alguém que está jogando dinheiro no rabo deles para prejudicar pessoas, tá? Esses indivíduos são financiados para prejudicar pessoas, tá? Ok? Pronto. Uma outra situação que eu vou colocar para você, até chegar na última, tá? Uma outra situação que é muito importante é o seguinte, presta atenção. Quando você fala contra alguma coisa que é o lado oposto deles, como eu falei aqui, que eles estão sempre falando mal de alguma coisa, quando você chega e fala, cara, eu sou contra isso assim, assim, assim. Eu sou contra isso assim e assim assado. Quando você fala contra isso daí, eles ficam todos felizes. Aí, ó, falou contra o outro, falou contra o lado dele mesmo, sim. Inclusive eles falam isso, eles ficam todos felizes. Aí, ó, tá fazendo a vontade da gente, assim. Por quê? Porque quando você fala contra alguma coisa que é a oposição deles, eles tiram todas as vantagens acima dele. O que isso mostra? Que tem um grupo por cima que financia os dois lados. E esses vagabundos são financiados para eles tentarem mostrar que o lado deles é melhor que o outro, que o lado deles é melhor que o outro e que o outro deve se proceder semelhante a eles, para então eles mandarem no bairro. Tá vendo? É melhor fazer a nossa vontade, cara. Melhor fazer. Ok, tu não vai fazer vontade deles porra nenhuma. Qualquer coisa, tá, que está se procedendo no seu bairro assim, tá? Você vai desmantelar isso daí. Tu não vai fazer porra de vontade nenhuma para esses filha da puta. Eles fogam estrica, tá? Isso daí. Aí ele falou contra o lado dele mesmo, cara. Ok? Consegue entender? Ok? Você entendeu? Então essa é mais uma das situações. A última que eu vou colocar é a associação da polícia com esses bandidos, tá? Ok? Preste atenção. Existe uma situação, ó, como a polícia representa o sistema, tá? Como representa assim a segurança pública, automaticamente está voltado contra todo tipo de contravenção. Mas isso é muito relativo, muito variável, tá? Consegue entender? Como eu falei aqui, se você sabe que tem policiais que praticam magia negra no seu olho e que tem honorários da polícia, é banda podre, tá? Ok? Quando passar um carro da polícia e você falar assim, quando você chegar diante da polícia e denunciar esse esquema, e o cara, não tô sabendo de nada não, cara. Ah, toma jeito, hein, rapaz. O quê? Como é que é? Toma jeito? Você vai denunciar isso daí. Quero denunciar que a polícia é a associação dos vizinhos do crime organizado. Pô, vai acabar com isso daí. Consegue perceber como é que é variável? Por quê? Porque esses indivíduos são imunizados não é por outra coisa a não ser pela polícia, tá? A única coisa que não vai bater em cima desses indivíduos é a polícia, tá? Você consegue entender? Consegue. Por quê? Porque é a polícia mesmo mancomunada em todo esse esquema. Mas nessa situação, um grupo está representando a direita e o outro está representando a esquerda. Se a polícia estiver posicionado, tudo isso aqui é meu. Se a polícia estiver posicionada ramificadamente do lado em que os vizinhos do crime organizado estão sempre reclamando, então eles vão ficar aí, falou mal contra eles, percebeu? Como é que isso daí é a maior safadeza, desagrega completamente disso daí, tá? Você percebeu as ideias que eu joguei aqui? Não precisa eu repetir de novo, volta o vídeo para você ver, tá? Ok? Consegue entender? Então, o último raciocínio que eu coloquei é sobre a polícia. A polícia está bem ajustada com esses vagabundos? Tá, é crime organizado. A polícia está praticando magia negra?
A polícia tá se dando bem com esses vagabundos? A polícia tá intimidando quem está falando contra isso daí? É banda podre. É banda podre, tá? Ok? Por quê? Porque os vizinhos do crime organizado, eles já pagam de honorário com a polícia. Vou dar outro exemplo para você. Ó. É como se fosse um cara assim e falasse assim, a polícia, o policial chegasse assim, falando um pouco fora desse esquema para se entender a situação. É como se fosse uma situação corriqueira em que um policial chega e fala assim, que merda é essa que vocês estão fazendo aí? Aí o tal do indivíduo que é envolvido com as merdas, tudo isso aqui é meu. Aonde foi que você viu? Em lugar nenhum. Aí o policial, que merda é essa daí que vocês estão fazendo aí? Aí o tal do indivíduo, ó Deus, cada vez que um vagabundo encostar um furingo no meu olho e uma porra de um filho da puta com tablet falar uma ameaça contra mim, o senhor deu um tiro no meio do olho desse filho da puta. O tal do, que merda é essa que vocês estão fazendo aí? Aí o tal do indivíduo da puta, ó Deus, dá um tiro nos cornos desse vagabundo. O tal do indivíduo chega e fala assim, que porra é essa daí? O tal do vizinho do crime organizado que tá fazendo as merdas. Que porra é essa daí que tá fazendo aí? Aí, ó, tô defendendo aqui a polícia, meu amigo. Tá fazendo merda aí e tal. Ele mesmo vai botar uma intimidada pra cima de você, pra ele se passar pra isso daí, ó. Pega firme nesses indivíduos aí. Por quê? Porque esse é que é a porra do criminoso mesmo, que está ali fazendo mal contra as outras pessoas. Você entendeu o raciocínio? Tá? Os vizinhos do crime organizado, tá? Ok? Quando você perceber, tá? Uma diplomacia entre polícia e magia negra no seu olho, polícia, espionagem, tá? É bandidagem, tá? Ok? E quando você perceber determinado vizinho do crime organizado que está se passando como se fosse protetor de mulher e de criança, é tudo isso daqui, ok? Família tradicional, ok? Família tradicional, feminismo, espionagem, magia negra, tá? Spyware no seu aparelho, música alto, ok? Ok? Vizinhos do crime organizado, aí seu fulano, fazendo média com determinada pessoa que tem influência ou que é da polícia, tá? Tudo isso daí é bandidagem, tá? Ok? Pronto, você entendeu, ok? Mas percebeu? Ok?